Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da entrevista que o Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio americano, deu, em que ele falou que precisamos consertar o Brasil, a Índia e a Suíça e suas relações com os Estados Unidos. Vamos entender exatamente o que ele quis dizer com isso, porque aqui no G1, é lógico, o pessoal está todo dolorido aqui. Ai, que não, porque no momento em que o Lula abraçou o Trump e está tudo bem agora e distensionou as relações, aí ele fala que tem que consertar o Brasil. Como pode? Que absurdo! Né? Mas, na verdade, no mundo inteiro, a maior parte das manchetes fala só sobre a Índia. A preocupação deles é justamente a Índia, né? E a Índia que foi o foco do que ele falou ali. Aí depois ele acrescentou também o Brasil e a Suíça. Vamos entender exatamente o que ele quer dizer com isso, porque, de novo, o pessoal aqui no Brasil está achando que a fala do Trump, não, que agora acabou, que o Trump vai tirar as tarifas, que agora acabou tudo. Não, não é isso. O Trump falou que vai conversar, meu amigo. O Trump, ao contrário, encurralou o Lula para ele parar de dizer que, não quer, que o Trump não quer conversar com ele. Agora todo mundo está vendo que o Trump quer conversar com o Lula, é o Lula que não quer conversar. Então, vamos entender esse caso aqui, né? Essa notícia foi sugerida por Trump Tupiniquim, amigo da onça e advogado do Lula, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o secretário do Trump, secretário de Comércio, Howard Lutnick, que foi um dos caras que o vice-presidente, o Alckmin, conversou lá em Nova York, não sei o que lá. Ele falou que é preciso consertar o Brasil. Ele não falou consertar o Brasil. Ele falou consertar as relações comerciais com o Brasil. Na verdade, ele falou que nós precisamos consertar nossas relações comerciais com a Índia, aí depois acrescentou com o Brasil e com a Suíça. Então tá aqui, ó, é melhor ver aliás, a maior parte da imprensa internacional foca no caso da Índia, né? Olha só o que ele disse aqui. Nós temos um grupo de países para consertar. A Suíça, o Brasil e a Índia. Ele estava se referindo a consertar a relação dos Estados Unidos com esses países. Esses países que precisam passar a reagir corretamente para os Estados Unidos, com os Estados Unidos. Abrir o mercado. Parar de tomar ações que danificam, que prejudicam os Estados Unidos. E é por isso que nós estamos com problemas com eles, né? Então isso foi a entrevista que ele deu nessa News Nation, uma nova emissora americana mais de direita lá nos Estados Unidos. Então esse foi o tom que ele usou. Ele falou que, olha só, a relação comercial com esse país está ruim, esses países precisam passar a escutar os Estados Unidos. E qual que é a situação aqui? Qual que é o problema nessa história? Bom, a Índia continua comprando petróleo da Rússia, alguma coisa que o Trump não quer. O Trump quer acabar com a guerra da Rússia com a Ucrânia, e a maneira de fazer isso é tirar o dinheiro da Rússia. A Rússia não tem mais dinheiro para fazer a guerra. E a maneira de fazer isso seria justamente impedir a China e a Índia de comprarem petróleo da Rússia. Em tese, as sanções já estão valendo, mas a Índia não quer obedecer porque a Índia quer continuar comprando petróleo barato e revendendo para o Ocidente. É um absurdo isso, é um absurdo, evidentemente, mas o pessoal da Índia está chateado com isso, né? O pessoal aqui do Brasil, o G1 aqui do Brasil, da mesma forma, está chateadíssimo. Não, porque que absurdo, como assim que tem que corrigir, que tem que reagir corretamente aos Estados Unidos? Exatamente, tem que reagir corretamente. Por quê? Porque o Lula sabe exatamente, o Lula, o Alexandre de Moraes, o governo brasileiro, sabe exatamente qual é a demanda do Trump já há algum tempo. Essa demanda foi explicada muito claramente naquela carta no dia 9 de julho, em que ele deixou claro que o problema são dois problemas. É a questão da censura na internet e a questão da perseguição contra Bolsonaro, a caça às bruxas a Bolsonaro, e também, de quebra, tem uma série de outros problemas comerciais em si. A questão das tarifas brasileiras, por exemplo, que são absurdamente altas, né? Então, essa é a questão no final das contas. Aqui, ó. Temos um monte de países para consertar, como a Suíça e o Brasil, eles têm um problema. Índia, esses são os países que precisamos reagir corretamente aos Estados Unidos, abrir seus mercados, parar de tomar ações que prejudiquem os Estados Unidos. É por isso que estamos em desvantagem com eles, né? Que estamos tentando ajeitar esses países, né? E a tarifa desses países é a maior que tem. O Brasil e a Índia têm tarifas de 50%, a Índia por comprar óleo da Rússia, o Brasil por continuar sua perseguição à direita aqui e também por censura na internet,
E no caso da Suíça, porque a Suíça tem algumas políticas que o Trump não gosta, que os Estados Unidos não gostam, que prejudicam os Estados Unidos, né? Ele falou aqui, ó, que esses países precisam entender que se eles querem vender para os consumidores americanos, é preciso jogar bola com o presidente dos Estados Unidos. É isso aí. Precisa, ou seja, o Trump não está ferindo a soberania de ninguém, não está invadindo o país de ninguém. O que ele está fazendo é que, olha só, se você quer vender para os Estados Unidos, tem que concordar com ele. Eu acho que é sempre melhor para qualquer consumidor em qualquer lugar do mundo que não tenha tarifa nenhuma, eu não tenho dúvida. Tarifa zero é o ideal para todo mundo. Mas vamos combinar, as tarifas brasileiras contra produtos americanos são absurdas. Vai procurar um iPhone aqui no Brasil para tu ver. Ah, o iPhone aqui é caro por causa do dólar. Não, não é por causa do dólar, não, é por causa de imposto brasileiro, imposto de importação brasileiro. Né? É muito mais barato comprar uma passagem de avião para Miami e lá em Miami comprar o iPhone, voltar para o Brasil, sai mais barato do que comprar um iPhone aqui no Brasil. E isso é um absurdo, né? As tarifas que o governo brasileiro coloca em importados dos Estados Unidos é um absurdo completo. Então, ou seja, eles estão certos nisso daqui, realmente tem que negociar isso daqui, além dos problemas que estão impedindo o início dessa negociação. No caso da Índia, a compra de petróleo da Rússia, no caso do Brasil, a perseguição a Bolsonaro e a censura às redes sociais, e no caso da Suíça, a questão de patentes de medicamentos, e tem algumas coisas com a Suíça lá que eles estão preocupados, né? Então é isso o sentido que ele falou da coisa. Aqui, ó, os Estados Unidos disse que precisa consertar a Suíça, o Brasil e a Índia, né? E qual que é a lógica por trás disso, né? Justamente são os países que têm o maior imposto de importação agora nos Estados Unidos. E aqui, ó, a Suíça se tornou um espinho para os reguladores americanos, particularmente sobre segredos bancários, tratados de impostos, e também a sua independência, a sua regulação independência em questão farmacêutica e de finança, né? A Suíça, embora não seja mais aquele paraíso fiscal que já foi no passado, de contas bancárias anônimas, que você abria a conta bancária só com um número e ninguém sabia quem era o dono daquela conta bancária, isso não existe mais na Suíça, mas ainda é uma legislação muito mais flexível do que a americana, né? Então esse é o detalhe dele. É engraçado o pessoal chorando aqui, que agora que no momento que o Lula está se aproximando do Trump, não sei o que lá, esse pessoal não entendeu, meu amigo, que no final das contas o Lula não vai conseguir nada do Trump se não acabar com a caça às bruxas ao Bolsonaro, se não acabar com a censura às redes sociais. Aí que vai começar a negociar. Essa negociação que ele está falando aqui do Howard Lutnick é o que vem depois de ser resolvido o problema do Bolsonaro e o problema da censura nas redes sociais. Aí depois vai se negociar a questão das tarifas, né? Esse pessoal parece que está achando que não, que agora o Lula vai bater um papo com o Trump e vai acabar com tudo, vai ficar todo mundo de bem. Esse pessoal, é o desespero deles, entendeu? É o desespero deles que está levando eles a achar que a coisa é tão simples assim.